Olá, boa noite. Sou a professora Nilvone e nesse semestre estou dando para vocês fundamentos históricos, teórico, metodológico, do serviço social na parte de reconceituação. Então, iremos iniciar agora a nossa aula, o Encontro Coruja, por conta que já estava agendado nesse dia de hoje, às 18 horas. Então, eu vou falar de todos os cards que eu espero que vocês tenham estudado. Vou falar de todos os cards, porque assim vocês vão se aprendendo melhor a disciplina. Os assistentes, no serviço social tradicional, o assistente social tinha função, ou tem a função, é melhor dizer que tem a função, porque nós temos ainda bastante assistentes sociais que trabalham na perspectiva tradicional. Então, tem a função de manter a ordem e o controle da sociedade. Essa é a premissa do serviço social tradicional. Mas antes de falar do serviço social tradicional, é importante que a gente fale sobre as três correntes que permeiam o serviço social para que vocês entendam a parte filosófica e a parte filosófica e a parte sociológica dessa divisão do serviço social, para que fique mais claro para vocês. Então, nós temos três correntes filosóficas que permeiam o serviço social. A primeira corrente, que veio através da antropologia, da sociologia, da filosofia, é a corrente filosófica positivista. E aí, quem é o criador do positivismo? É Augusto Conde. Então, lá, o Augusto Conde coloca na sua teoria da corrente positivista que o Estado é perfeito e harmônico, quer dizer, o país, o Estado é perfeito e harmônico. E quem está em disfunção de dentro daquele Estado é o homem. É importante que vocês gravem isso, dessa disfuncionalidade que o Augusto Conte coloca, para que vocês entendam o serviço social tradicional. Enfim, se o Estado é perfeito e harmônico e tem o poder, todo o poder sobre o homem, ele considera cientificamente que a teoria está acima de tudo e a prática é meramente servil, serve a teoria. Então, ele entende e ele fala que o Estado é altamente perfeito, né? E quem está inserido nesse Estado é que está errado. Bom, isso é a corrente positivista, correto? E aí surgem alguns filósofos, outros sociólogos, que discordam desse pensamento do Augusto Conde, Comte, né? Conde, Comte, do Augusto Comte, e coloca que o Estado não é tão perfeito desta forma, né? O Estado tem os seus problemas sérios, né? E que o homem é frágil dentro desse Estado, que o homem é massacrado dentro desse Estado, e aí, para ele colocar esse tipo de coisa, né, o inverso do que o Augusto Conte está colocando,
esse sujeito se chama Karl Marx. Então, a outra corrente que o serviço social abraça é o marxismo. Depois eu falo do por que o serviço social abraçou a corrente marxista. É importante que vocês entendam o que Marx coloca. Marx, então, vai colocar o contrário do Augusto Conte. Mas para que ele colocasse o contrário do Augusto Conte, ele tinha que provar isso, não é só dizer, né? Já se tinha uma teoria positivista do Augusto Conte, dizendo que o Estado é perfeito, que o homem é o errado, né? Essa perfeição, o Marx tinha que dizer o contrário dele. E aí ele vai provar de como o Estado explora esse homem. E aí entra a tese da mais-valia, que ele, o que diz a história é que ele entra numa fábrica de calçados, fábrica de sapatos, se faz de empregado, e aí ele começa a observar e começa a fazer o cálculo, porque Marx era bastante inteligente, começa a observar e começa a calcular quantas horas aquele homem trabalhava, aquele empregado da fábrica trabalhava, e ele como empregado também, quantas horas eles trabalhavam, qual era o salário dele e quanto que este dono desta fábrica vendia este sapato, né? E aí ele vê que esse homem lucrava mais de 100% em cima do trabalho deste empregado. E que, nesse caso, era ele que estava trabalhando, porque ele queria provar essa tese, que o Estado não é tão perfeito como o Augusto Conte colocava, não é tão perfeito, ele tem os erros dele, e que esses erros, bastante com pensamento em cima da parte econômica, esse homem sofre, o trabalhador é explorado, o trabalhador perde bastante dinheiro em relação a isso. Essa é a teoria, mais ou menos dita, só para vocês entenderem, com as palavras bastante fáceis para que vocês entendam, do Karl Marx. Então, a gente tinha uma teoria positivista, dizendo, quer dizer, quando eu digo a gente, é o sistema educacional, o sistema científico, tinha uma teoria positivista que diz que o Estado é perfeito e harmônico, e nós tínhamos o inverso dessa teoria, dizendo que o Estado nada não é perfeito, não é harmônico, ele tem seus problemas graves e que é um explorador do trabalhador. Ok, então a gente tinha essas duas perspectivas. E a outra corrente é a fenomenologia, que vem do Alfred Schutz, alemão, que diz que este estado que o Augusto Conte coloca, que é estado perfeito e harmônico, Karl Marx vem com o estado que não é perfeito nem harmônico, é um explorador do trabalhador. O Schutz vem colocando que esse homem vive dentro desse país, desse estado, seja ele capitalista ou não, seja ele de qualquer pensamento econômico, capitalista ou socialista ou comunista ou lá o que seja,
mas que esse homem tem que viver feliz, mas que esse homem tem que ser um ser sendo com outro, quer dizer, ele é um ser que vive com outra pessoa, mas feliz no seu lugar. Então, a gente tem essas três correntes: positivismo, marxismo e fenomenologia, que permeiam o serviço social, correto? No serviço social, voltando aqui à nossa disciplina, no serviço social tradicional, nós temos uma função de manter a ordem e o controle da sociedade. Essa é a nossa função, né? Então, as assistentes sociais que trabalham nesta perspectiva positivista, ela tem esta função primordial no seu trabalho: manter a ordem e o controle dessa sociedade. Ela tem uma prática, claro, que com esta função ela tem uma prática subalterna, né? Subalterna, e que são meramente, as assistentes sociais que trabalham com essa prática, elas são meramente executoras das políticas sociais públicas que esse Estado positivista coloca para a sociedade. Ok? Quando há no Brasil a ditadura militar, tem uma reorganização dessa sociedade, porque aí quem está no controle são os militares, que são altamente positivistas, né? Que são altamente detentores do poder político positivista, e aí tem uma reorganização maior dessa sociedade. E aí, considerando os interesses do capital, né? A autocracia burguesa, influência do perfil profissional do assistente social, passando a exigir uma postura mais racional. Quer dizer, as assistentes sociais passam a ter uma postura mais racional naquele cenário que ele está. Então, existe o cenário da ditadura, existe dois aspectos que refletiram na ação do serviço social. Um é na prática e outro na formação profissional, isso é óbvio, né? A formação profissional, as faculdades daquela época eram extremamente positivistas. A prática era extremamente positivista nas instituições, não esquecendo que as instituições pertenciam ao Estado, porque a maioria dos empregos que existiam naquela época para o serviço social era vinculado ao Estado, seja ele no município, as instituições pertencentes ao município, seja ele no Estado, instituições pertencentes ao Estado, e seja ele na esfera federal, são instituições pertencentes a nível federal, do governo federal. Então, a gente não pode negar que o maior empregador das assistentes sociais eram todos positivistas. Então, assim, quando eu falo as assistentes sociais, naquela época, tinha que adequar uma lógica de desenvolvimentismo, porque era esse pensamento, e teria que ter uma harmonia social dentro dessa sociedade. E aí é isso que eu coloco para vocês, e aí eu dou como exemplo para que vocês entendam essa harmonia, o que existe por trás disso.
A Fundação Leão 13. Eu dou como exemplo a Fundação Leão 13. Não sei como está hoje, mas eu posso dizer como era antigamente, né? Naquele estado lá que eu estou dizendo positivista. A Fundação Leão 13, em todos os eventos que via, eu vou falar do Rio de Janeiro, que é a que eu conheço mais, que tinha no Rio de Janeiro, a instituição Fundação Leão 13, pertencente ao Estado, passava recolhendo todo morador de rua, todo mendigo, os adolescentes e as crianças de rua, todos recolhiam tudo, colocava dentro da instituição. Quando eu digo isso, eu digo em relação a eventos que possa transparecer para outro país que esse Estado não é harmônico, que esse Estado não é perfeito, que esse Estado é bagunçado. Então, a Fundação Leão Trevo fazia isso. Não sei se faz hoje, mas ela fazia isso. Recolhia tudo. Então, quando vinha chefe de Estado aqui, nossa, o Rio de Janeiro é uma maravilha. Não existe moradores de rua, não existe pedinte, não existe nada disso. Ledo engano, porque ela passava recolhendo tudo, parecia uma carrocinha, passava recolhendo tudo para mentir, entre aspas, para esses chefes de Estado. Outra instituição que também era bastante criticada, né, na década de 80, que a gente está falando na década da ditadura, do positivismo mesmo, era a LBA, Legião Brasileira de Assistência. Essa instituição era a nível federal, ela foi fundada em 1942, veja que a guerra foi em 45, né, em 42, por um presidente, e todas as vezes, né, que mudava presidente, essas coisas todas, até 1995, então, de 42, ela durou de 42 a 95. As presidentes da LBA era a primeira-dama, a mulher do presidente. Até que, quando Collor assume a presidência e coloca a Rosiane, mulher do Collor, como presidente da LBA, Legião Brasileira de Assistência, ela dá um desfalque lá dentro, a maior confusão, e quando Fernando Henrique ganha as eleições, Fernando Henrique acaba com a LBA, porque era um antro de falcatruas, né? De corrupção dentro da LBA. E aí eu digo para vocês que era tão positivista essa instituição, eu era professora, né? Como sou professora da Uniswan, mas eu tinha aula de prática, eu dava aula de prática, onde a gente discutia as práticas dos estagiários, dos nossos alunos como estagiário. E eu tinha um aluno que fazia estágio na LBA, naquela época, acabou em 95, eu entrei para dar aula em 88 na Uniswan. Então, antes de acabar a LBA. Ele fazia estágio lá e aí ele contou a experiência. E aí ele falou, professor, eu preciso contar o que nós estamos fazendo lá. Nós não estamos fazendo absolutamente nada. Nada no sentido de ajudar essa população. Nada no sentido... porque quando a LBA foi criada, ela tinha o intuito de ajudar a população mais empobrecida, mas nós não estamos fazendo nada disso, porque os projetos vêm prontos de Brasília, ele falou. Os projetos vêm prontos para Brasília, a gente só faz executar os projetos aqui na LBA do Rio de Janeiro, e esses projetos não coadunam com a nossa realidade. Então, assim, tem muita distribuição de leite, muita distribuição de macarrão, muita distribuição de algumas coisas que a LBA manda lá de Brasília, porém, hoje, ele está falando, ele deu exemplo, hoje eu fui distribuir leite, porque tinha leite, era para distribuir para uma comunidade em São Gonçalo, ele falou,
E quando eu cheguei lá com 2 litros de leite para cada casa, lá que eu estava na comunidade, a moradora falou assim: olha, meu filho, eu não quero mais leite. Não é isso que eu quero mais. Eu estou com a minha casa entupida de leite. Eu quero outras coisas. Eu quero arroz, quero feijão, quero uma cesta básica, quero outros alimentos. Então, quando ele traz isso para a sala para ser discutido, você vê como é que eram esses projetos feitos em Brasília, trazido para o Rio de Janeiro, sem conhecer os técnicos que faziam esse projeto em Brasília, não conheciam a realidade do Rio de Janeiro, a realidade aqui do estado do Rio de Janeiro, e aí ficava inviável a execução. Então, ele falou, teve várias casas, professores, que não quiseram leite, não disseram que não iam aceitar, por conta que não era isso que elas estavam esperando, e sim outro alimento que o Estado fornecesse. Então, para vocês verem que eu dou exemplo dessas duas instituições enquanto pertencente ao Estado, uma do Estado do Rio de Janeiro e outra federal, que elas trabalham a nível de trabalhavam apenas para cumprir uma meta de colocar esse Estado perfeito e harmônico sem nenhum problema. Ok? Em 1970, é importante vocês saberem que a gente começou a estudar caso, grupo e comunidade, né? Isso é importante vocês saberem, que a gente dividia esse homem, né, que a gente trabalha, em caso que era atendimento individual, grupo, o atendimento grupal e comunidade, ele inserido dentro de uma comunidade. Hoje, desde da reforma do ensino de serviço social, desde a década de 80, que a gente não ensina mais dessa forma, mas é importante que isso faz parte do serviço social tradicional. Então, os principais elementos que contribuíram para a erosão, né, para eclodir o serviço social tradicional para uma coisa mais próximo à nossa realidade, foi uma prática empírica dos problemas sociais, vide esse exemplo que eu dei da Legião da LBA, muito empirismo, né? Sem nenhum estudo científico para saber os problemas existentes na nossa cidade, quer dizer, só um projeto pronto de cima para baixo que tinha que ser cumprido, a ausência de uma metodologia própria da profissão. Por quê? E aí eu vou dizer um pouquinho da tradicional, para vocês entenderem, porque as nossas metodologia e teoria do serviço social tradicional vinham sempre da Europa e dos Estados Unidos, que é uma outra realidade diferente daqui da nossa, da América Latina e principalmente do Brasil. Quer dizer, então, a realidade da Europa é uma, a realidade dos Estados Unidos é outra, e é completamente diferente naquela época da nossa. Então, nós teríamos que ter um método, uma metodologia, uma teoria própria do serviço social aqui no Brasil, ou na América Latina, que fica muito próximo, Argentina, Paraguai, Uruguai, muito próximo do Brasil, os problemas são muito parecidos. O reconhecimento de que essa profissão se adeque a uma sociedade com mudanças, que era essa perspectiva que nós tínhamos de mudança dessa sociedade, e aí vem, claro e evidente, o movimento de reconceituação. Quer dizer, falar assim, não, gente, pelo amor de Deus, não, o serviço social tradicional não está dando conta do que a gente quer, não está dando conta de um serviço social voltado para uma população. A gente está meramente executando programas e projetos que o Estado quer, né? Aquele perfeito e harmônico. Não esquece da teoria lá do Augusto Conte.
aquele perfeito e harmônico estado que é isso, né? Que a gente faça uma leitura para esse homem, dizendo que ele que está errado. Quando eu digo uma leitura para que ele que faça com isso, eu dou exemplo da minha área de atuação, que foi o sistema prisional. Eu trabalhei no sistema prisional por 32 anos, né? E ali a gente tinha todas aquelas pessoas que cometeram um delito. Se cometeram um delito, preso, encarcerado. Se cometeram um delito, ele está à margem dessa sociedade perfeita e harmônica. Então, o serviço social tradicional enxerga que os criminosos, os homossexuais, as prostitutas, o morador de rua, todos esses estão em desarmonia com esta sociedade, que é perfeita e harmônica. Quer dizer, se a sociedade é perfeita e harmônica, quem errou foi esses homens, né? Essas pessoas, homens, quando eu digo é homem, mulher, criança, essas pessoas que estão à margem dessa sociedade perfeita e harmônica. Esse é o tradicional. E esse era o pensamento de um serviço social tradicional. Abre uma parênteses aí para vocês entenderem. Professora, vocês podem me perguntar, professora, a senhora trabalhou numa instituição que é altamente positivista, né? Que toda instituição positivista, ela tem normas, leis, decretos a serem cumpridos, né? Portarias a serem cumpridas, que cerceiam a sua prática. Então, vocês podem me perguntar, mas então como é que a senhora desenvolvia a sua prática? E aí eu digo para vocês, eu não conheço nenhuma assistente social que seja marxista e que trabalhe em instituições pertencente ao Estado que seja marxista 100%. Eu não conheço nenhum, nenhum. Você pode ser marxista 100% se você trabalhar em sala de aula, se você trabalhar dentro de uma comunidade, porque não tem ninguém escutando o que você fala com os moradores, mas dentro da instituição não existe. Isso não existe. Eu não conheço nenhuma assistente social que trabalhe 100% seja marxista, porque existe dentro das instituições normas, portarias e leis para serem cumpridas. Como você, enquanto com pensamento mais progressista, com pensamento mais marxista, pode driblar, né? Essas leis, essas portarias, é uma outra questão. Mas, em alguns momentos, você vai ter que seguir a norma da instituição. Não tem jeito. E aí eu te dou exemplo da minha prática. Se alguém me perguntar, professora, a senhora ficou frustrada em algum momento da sua prática com os presos que a senhora trabalhou, de não ter conseguido o direito deles, eu vou falar que sim, fiquei frustrada. Porque qual é o nosso objetivo enquanto assistente social, seja positivista, seja marxista ou seja fenomenóloga? Não importa. Qual é o nosso objetivo de ser uma assistente social? É garantir o direito daquele sujeito. E aí eu não estou pensando se o Estado é capitalista, se o Estado é socialista, se o Estado é comunista, não, anarquista, eu não estou pensando nisso. Eu estou pensando no objetivo que eu tenho enquanto profissional de serviço social. Enquanto assistente social, eu tenho um objetivo de garantir o direito daquele sujeito, seja ele quem for. Esse é o meu objetivo. Correto? Então, voltando aqui, muitas vezes eu não garanti.
Então, um exemplo, uma das questões que eu não garanti foi na lei de execução penal, é a lei que rege o sistema prisional, sistema penal, sistema prisional do Brasil. Não fui eu que inventei, não foi o Serviço Social que inventou, foi os legisladores lá em Brasília, que é uma lei de 1984. Então, não fomos nós, mas está lá escrito na lei de execução penal que o preso tem o direito de ir ao enterro do seu pai, mãe e filhos. Está escrito lá, não fui eu que inventei. Se tenho direito, eu tenho que, enquanto assistente social, garantir esse direito. Concorda? Eu não estou fazendo nada de errado. Só que eu nunca consegui, seja ele bandido pequeno, bandido grande, bandido, não importa. Esse é um direito do sujeito encarcerado. Ir ao enterro do seu pai, da sua mãe ou dos seus filhos. Nunca consegui fazer isso. Nunca. Porque o Estado sempre vinha com uma desculpa. Dona assistente social, não pode, não posso, não podemos levar o preso porque não tem gasolina no carro, no camburão. Não podemos levar o preso porque não tem escolta para levar o homem. Não podemos porque não temos, e assim era. Cada vez que eu solicitava, porque tinha um preso com este problema, com esta demanda, todas as vezes que eu solicitei, sempre vinha uma resposta negativa. Então, o cerceamento do direito, isso é fato dentro do sistema capitalista. Então, por isso que eu digo para você que eu nunca não conheço nenhum assistente social que trabalhe 100% marxista. Não existe isso. E aí você tem que fazer o quê? Engolir. Se você me perguntar quantos sapos você engoliu na sua prática, milhares. Milhares por conta disso. Porque nosso trabalho do serviço social, pelo menos no sistema prisional, que é onde eu entendo bastante, depende de outras pessoas. Não depende só de você. Se eu pudesse, colocaria o preso dentro do meu carro e iríamos embora para o enterro. Mas não posso fazer isso. Se eu não posso fazer isso, eu dependo do diretor, eu dependo da escolta, que não é do diretor, é de um outro órgão, eu dependo da autorização do juiz. Se eu tiver um juiz da vara de execuções penais positivista, ele não vai autorizar. Ah, mas está na lei, mas ele não cumpre a lei. E quem é o juiz? É ele. E aí você engole um sapo. Então, se você me perguntar qual é a sua frustração enquanto que não conseguiu, uma das frustrações foi essa. Nunca consegui. Dos meus 32 anos, que eu digo que eu estava na semiaberta, que eu ia e voltava para minha casa, né? Dos meus 32 anos, eu nunca consegui que um preso fosse ao enterro do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Então, a gente tem leis, né? A gente tem a lei de execução penal, porém não é cumprida, né? Como ele e como vários outros artigos dentro da lei que não é cumprido. Aí fica difícil, né? Um outro exemplo que eu posso dar é que na lei de execução penal existe 5 assistências. Assistências. Então, quem fez a lei pensou da seguinte forma: esse homem vai ficar na clausura, seja ele quem for, se é sequestrador, se é estuprador, se rouba, furta, não importa, ele é preso, ele é criminoso. Ele tem que cumprir os anos que aquele homem de capa preta deu para ele. Se é 5, se é 10, se é 15, se é 20, 30, 400, 500 anos, não importa. Ele tem que cumprir os anos que foi condenado. Não sou eu que vou condenar mais ainda. Volto a repetir: o nosso objetivo é
cumprir os direitos, correr atrás, vamos colocar assim, dos direitos daquele sujeito. Então, na lei de execução penal, tem lá 5 assistências. Assistência social. Então, em toda a federação, em todo o Brasil, que houver presídio, penitenciária, carceragem, presos, tem que ter uma assistente social. É obrigação, é lei, está lá escrito. Tem que ter uma assistente social. Então, você tem assistência social, eles chamam de assistência social. Tem assistência de saúde. Então, todo presídio, toda penitenciária, todo lugar que tenha presos, tem que ter um médico. Tem que ter enfermeiros. Eu só estou dizendo esses 2 profissionais, eu não estou nem colocando outros profissionais. Um médico e um enfermeiro tem que ter. Tem assistência à saúde. Tem que ter assistência jurídica. Então, todo presídio penitenciário tem que ter um advogado pago pelo Estado. Pode ser defensoria pública? Pode ser defensoria pública. Pode ser contrato de advogado? Pode. Tem que ter um advogado. Assistência, então eu falei assistência social, assistência saúde, assistência jurídica, assistência religiosa. Todo preso que esteja condenado em presídio penitenciária tem que ter assistência religiosa. Assistência religiosa pode ser do cunho evangélico, católico, pode ser do cunho espírita, pode ser do cunho kardecista. Tem que ter assistência religiosa para esse homem. Tem que ter assistência material, e o material, quando eu digo, é o colchonete, a escova de dente, a pasta de dente, sabonete, a roupa que ele vai ficar preso, todo o seu material de higiene para que ele possa viver lá dentro. Está escrito lá, não fui eu que inventei. Então, assistência social, assistência de saúde, assistência jurídica, assistência material, assistência religiosa. 5. E existe um apêndice, vamos colocar assim, da lei de execução, que tem mais 2 assistências, assistência psicológica e assistência de trabalho ou de estudo. Então, essas assistências já existiam desde 1984 na Lei de Execução Penal. Se a Lei de Execução Penal prevê isso, qual é o meu papel? É garantir isso. Minhas discussões com os diretores de unidade prisional era isso. Eu tenho que garantir o que está escrito na lei. Ah, mas o Estado não tem dinheiro. Aí não é problema meu e nem problema do preso. É problema meu? Não. Nem problema do preso. Eu tenho que fazer valer, garantir o que está escrito na lei. Então, aí é que tem o choque de metodologia, de prática do serviço social, porque muitas das vezes que está na lei e que você quer garantir o direito, você não consegue garantir esse direito por conta que o Estado é falho. Então, aquela teoria do Augusto Conte me dizendo que o Estado é perfeito e harmônico, o errado é o homem, não. O Estado não é perfeito nem harmônico. Aí eu vou para marxismo. O Estado não é perfeito nem harmônico. Se fosse perfeito, eu estou dando exemplo da minha prática, esse homem receberia todas as 6 assistências que ele tem de direito. Concorda comigo? Esse homem iria visitar o seu ente que faleceu, pai, mãe, filho, quando ele morreu, quando ele falecesse. Mas isso não é garantido. Então, esse Estado não é perfeito e harmônico. Esse Estado
ele é bastante perverso. Seja ele, eu não tô vendo se ele é um criminoso ou um sujeito que eu esteja atendendo. Esquece que ele é um criminoso. E assim é sucessivamente em toda a sua prática. Seja você trabalhando com a criança e adolescente, seja você trabalhando com o idoso, seja você trabalhando na família, seja você trabalhando na assistência, seja você trabalhando em todos os segmentos que o serviço social trabalha. Você tem as legislações, vocês têm as leis para serem cumpridas, e não conseguimos cumprir essas leis por falta desse Estado. Correto? E aí eu já falei bastante sobre isso. Não posso esquecer de falar que existe sim. Aí, voltando aqui o movimento de reconceituação. Em 1960, um pouco de história para vocês entenderem. Em 1960, não satisfeita América Latina e Brasil, não satisfeito com o que vinha da Europa e dos Estados Unidos, teoricamente, metodologicamente, não estavam satisfeitos, porque não adequavam aqui com a população, as pessoas, começaram a pensar em uma outra corrente filosófica para abraçar, para dar seguimento ao serviço social. E aí foram buscar em Marx. E aí se chama esse movimento de reconceituação. Então, é reconceituar aquilo que já existia, que era o serviço social tradicional. Por que não houve, não teve andamento aqui no Brasil? Por conta da ditadura militar. Como é que iria trazer uma teoria de Marx, né? que colocava que o Estado não era perfeito nem harmônico, coisíssima nenhuma. Né? Marx prova isso através de livros, através de artigos, através de tudo, que o Estado não é perfeito nem harmônico, nada. O Estado é errado, o Estado é um explorador da classe trabalhadora, que era essa a experiência que ele teve enquanto trabalhador lá da sapataria, da fábrica de sapato. Ele foi explorado, então ele provou isso, que ele foi explorado, né? Então esse Estado não é perfeito nem harmônico, é cheio de erros. E o serviço social busca nele, na teoria dele, respaldo para que a gente começasse a trabalhar. Claro, é evidente que aqui, como ditadura militar, você acha que os militares iriam deixar a teoria marxista entrar numa profissão? De forma nenhuma, de jeito nenhum. E aí, o serviço social, com este pensamento, não engata aqui em 1960, mas engatou na América Latina. Então, o movimento de reconceituação explode, né? Reconceituação de pensar, de pensar num serviço social mais evolutivo, foi Argentina, Paraguai, Uruguai, México, Colômbia. Então, você teve em alguns desses países, aí de vários congressos, vários encontros, e alguns desses países, assistentes sociais, professores de universidades, que pensaram em propostas que desse conta mais progressistas, com pensamento marxista, que dessem conta dos problemas sociais que estavam acontecendo com os trabalhadores, com aquelas pessoas dos seus países. Então, a gente tem Anderegg, se eu não me engano, Chile. Anderegg surge com propostas metodológicas, teóricas, marxista no Chile. Tem, na Argentina, Natálio Kirchnerman,
que foi um grande assistente social, que pensou num serviço social mais progressista, mais marxista, para a população de Buenos Aires, da Argentina no todo. E aí a gente teve, né, Boris Alex Lima, na Colômbia, com um método dele excelente a nível de comunidade, como se trabalhava com uma comunidade, com pensamento crítico. E aí você vai tendo alguns historiadores, alguns professores, algumas pessoas da cátedra do serviço social com pensamento evolutivo nessa coisa. E nós estagnados aqui no Brasil por conta da ditadura militar. Quem seria as loucas, as assistentes, eu vou falar as loucas, porque nós temos mais mulheres do que homens na nossa profissão. Quem seriam as loucas, entre aspas, que iriam falar em Marx dentro de uma ditadura militar para ser morta, para ser presa, para ser esfacelada? Não. E aí a gente recolheu. De 1960 a 1965, os 5 anos a gente ficou caladinho. Em 65, começa-se em algumas universidades, principalmente as federais, né, o FRJ, o UERJ, uma estadual, as federais, começa-se a pensar em fazer alguma coisa. Mas aí o que eclode mesmo é uma instituição chamada CBCIS. CBCIS deixa eu ver se eu acho aqui o nome. O nome é conselho, não é cooperativa, não, peraí, deixa eu ver se eu consigo. CBCIS, Centro Brasileiro Centro Brasileiro, daqui a pouco eu me lembro, não, mas o nome, as siglas é CBCIS, é um Centro Brasileiro de pensamento do serviço social, alguma coisa nesse sentido, tá? Daqui a pouco eu coloco. Em 1965, começa o CBCIS, ele existe até hoje, precariamente, mas existe. E a gente não pode negar que ele foi o pontapé inicial do movimento de reconceituação aqui no Brasil. Então, algumas professoras, algumas cátedras do serviço social começam-se a pensar em fazer um encontro bem escondidinho por conta da ditadura militar, mas pensar num serviço social, já que na América Latina estava comendo solto, né? Já estava na nossa frente há 5 anos, 7 anos, quase 6 anos, a pensar numa discussão de metodologia e teoria em serviço social. E aí isso só vai acontecer em 1967. Quer dizer, então a América Latina estoura o movimento de reconceituação em 1960 e no Brasil só vai acontecer em 1967 o Encontro de Araxá. Por que Encontro de Araxá? Porque o encontro de algumas assistentes sociais, né? Foi na cidade de Araxá, em Minas Gerais, escondido num lugar que ninguém podia saber que tinha esse encontro, mas houve um documento, mas houve uma ata, mas houve uma discussão, sem falar no nome de Marx, sem falar muito em comunismo, em marxismo, mas houve uma discussão passando desse tradicional para uma discussão mais progressista. Então, eu afirmo a vocês que o marco da reconceituação aqui no Brasil é o Encontro de Araxá. Tem alguns autores que negam isso, eu não nego, porque elas eram 17 mulheres, se eu não me engano. Elas tiveram peito de ir para uma cidadezinha pequena, em Minas Gerais, podendo ser presas,
podendo sumir, como sumiam na ditadura com as pessoas, e elas tiveram a coragem de ir lá para discutir, ficaram lá uma semana discutindo teoria e metodologia do serviço social mais progressista. Então, quem quiser ler, só procurar, que deve ter no sebo, ou deve ter pela internet, encontre o livro do Encontro de Araxá, Documento de Araxá, chamado Documento de Araxá, que ali discorre tudo que elas fizeram, de que forma que elas pensaram, essas questões todas. Isso é importante vocês saberem por conta disso que elas pensam, né? Do pensamento. Bom, depois de documento de Araxá, claro, evidente que foi o pontapé inicial do documento de Araxá, e aí as pessoas não tiveram mais medo, as pessoas não tiveram mais pudor, as pessoas, não pudor de vergonha, mas medo mesmo, porque aí foram surgindo outras pessoas, outros professores com outros pensamentos. E assim surgiu Faleiros, assim surgiu década de não, antes Faleiros e Sueli Costa, José Lucena Dantas. E aí eu quero abrir um parênteses, que eu sempre, quando eu dou esta aula, eu sempre falo dela. Quem fundou, quem criou, quem trouxe o serviço social para a Uniswan foi a professora Tecla Machado Soeiro. Porque depois do encontro de Araxá, houve o encontro de Teresópolis, né? Já foi na década de 70 o encontro de Teresópolis, né? 67 foi o encontro de Araxá, e depois teve o encontro de Teresópolis, que passa a ter o documento de Teresópolis, com a professora Tecla Machado Soeiro, essa que criou o serviço social na Uniswan, né? Que traz o curso de serviço social para a Uniswan. O serviço social da Uniswan já está com 53 anos. Ela é uma das pessoas que propõe um método novo de atendimento do serviço social, né? No documento de Teresópolis. Então, o documento de Araxá abre um movimento de reconceituação, da discussão do movimento de reconceituação aqui no Brasil. Depois vem o encontro de Teresópolis, que passa a ter o documento de Teresópolis, também está na internet, é só vocês procurarem, o documento de Teresópolis, que aí passa a ter já uma outra característica, que já era em 1975, década de 70, que já podia falar mais em propostas mais progressistas, e aí vem com 3 grandes nomes, né, nessa discussão de Teresópolis. Professor José Lucena Dantas, da UNB, Universidade lá de Brasília, vem professora Sueli Costa, Gomes ou Costa? Acho que é Costa. Sueli Costa, que é da Fluminense, né? Da Federal do Fluminense, ali em Niterói, e vem professora Tecla Machado Soeiro, que na época ela dava aula na UFRJ, com propostas teóricas metodológicas, com claro e evidente, com teor progressista, com teor marxista, pensando, sim, na nossa população trabalhadora, que perde muito dinheiro, e de que forma o serviço social poderia trabalhar com essas questões. Então, isso é importante se dizer. E depois vem o documento de Sumaré, depois vem do Alto da Boa Vista, mas é da década de 80 para cima, e aí é que vai surgir. Aí, na década de 80 que surge Mário de Mamoto, que surge Zé Paulo Neto, que vai surgir lá na década de 80. Mas antes disso, a gente não pode pensar
em falar em serviço social sem falar nessas pessoas que tiveram e que têm um grande nome a serem cumpridos dentro da questão do movimento de reconceituação. Então, existem esses documentos, que é importante que vocês procurem para ler, e lá na década de 80 surge o método de Faleiros, 81 surge o Faleiros, né? Vicente Paula Faleiros, não sei nem se ele está vivo hoje, mas ele era de Brasília, e tem o método BH, Belo Horizonte, que é com a professora Leila Lima Santos, da Federal de Minas Gerais, com uma proposta de um método inovador para comunidades, para a cidade, né, em si. E aí, falando do método de Faleiros, ele tem um método muito interessante, porque eu trabalhei todos os meus anos de prática, né, de atuação do assistente social, eu trabalhei com o método de Faleiros, não posso negar, que é ação, reflexão, ação. Então, você faz uma ação com esse homem que você esteja atendendo, ele reflete sobre as questões sociais que estejam envolvidos e a ação dele é trazida outra vez para você com um pensamento diferente. Então, qual é a nossa proposta? O nosso objetivo não é garantir o direito do usuário, não é fazer com que ele pense de uma forma que ele consiga conviver nesta sociedade melhor. Então, o método de Faleiros diz isso: ação, reflexão e ação. Isso é de suma importância a gente falar sobre esse método em si. Depois, se vocês quiserem, a gente trabalha melhor esse método, é só vocês me colocarem lá no fórum, fale com o professor tutor, que a gente discute melhor os métodos que vocês possam ter sobre essas dificuldades. Importante também registrar para vocês que, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre ditadura militar e por que houve essa defasagem da América Latina para o Brasil de 6 anos, 7 anos, quer dizer, América Latina foi em 1960, até chegar ao Brasil, o movimento de reconceituação, a gente ficou com uns 6 anos esperando. É importante vocês entenderem a ditadura militar. Por que os assistentes sociais daquela época não enfrentaram? Então, é importante a gente entender a ditadura militar. E aí eu passo para vocês alguns filmes que eu acho super importante. É só procurar na rede social que vocês vão encontrar Batismo de Sangue, La Marca, O que é isso, companheiro? O Dia que Durou 21 Anos, Cabra Cega e Pra Frente Brasil. São 6 filmes que eu indico para vocês, que são filmes que vocês vão entender este governo, né, que era altamente truculento, altamente conservador, moralizante, quer dizer, naquela época não podia nem usar biquíni, vejam só. Então, com esses filmes, vocês vão entender a ditadura militar e vão entender por que nós, quando eu digo nós, eu não estava lá na época, mas porque as assistentes sociais, as nossas colegas, não bateram de frente com este governo por conta dessa truculência dele, ok? E aí eu estou sempre à disposição, que vocês precisarem, é só entrar em contato através do fórum, né? É só me perguntar o que vocês quiserem, orientações, estou sempre à disposição. Não esqueçam de avaliar o Encontro Coruja, ok? Tchau, tchau, até a próxima.